Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de Psicose, clássico do cinema dirigido pelo inglês Alfred Hitchcock, obra-prima lançada em 1960. Eu já vou começar a falar sobre Psicose com todos e todas vocês. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a este vídeo. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta-o, compartilhe-o pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas e deixe aqui embaixo o seu comentário para que eu possa conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Psicose, clássico do cinema, filme que marcou a época de Alfred Hitchcock, lançado em 1960 e que traz cenas emblemáticas, como aquela das facadas contra a personagem Marion Crane, facadas desferidas por Norman Bates, na verdade pela sua metade mãe, como a gente vai discutir. Essa cena emblemática, com uma trilha sonora ainda mais emblemática e totalmente memorável na história do cinema, vai ser dissecada e analisada já. Vamos começar a nossa análise de Psicose falando sobre a personagem Marion Crane. Trata-se de uma moça muito bonita que atrai ali a atenção de vários homens e, no começo de Psicose, a câmera de Alfred Hitchcock desvela Marion Crane com o Samuel, que é ali, digamos, o galã do filme. Eles estão ali se amaziando, eles estão trocando carícias num quarto de motel e a gente logo fica sabendo que Samuel quer se separar ali da sua esposa, que está cheio de dívidas. A Marion espera que ele se separe, espera que ele fique solteiro. E aí, gente, o que acontece é que ele fala uma cantilena, que ele não tem dinheiro para se casar com ela, que ele ainda não pode se desvencilhar da situação. Toda uma história que há ali como que um me engana que eu gosto da parte da Marion Crane para com o Samuel. Ela acredita e também desacredita, mas gosta dele, quer ficar com ele, quer convencê-lo a estar com ela, a conhecer a sua irmã, a ter uma relação respeitável ali nos padrões conservadores de meados do século XX, ainda mais naqueles Estados Unidos puritanos, e ele como que diz ao fim e ao cabo que concorda porque ela estava ali dizendo que não mais se encontraria com o Samuel de maneira ali adúltera, de maneira as furtadelas, as escondidas. Muito bem. A Marion Crane, dali do motel, vai até a imobiliária em que trabalha e há toda uma questão de um comprador texano, ou a lá Texas, vestido a lá Texas. Ele está ali para comprar uma propriedade para sua filha de 18 anos que vai se casar. E ali ele se senta sobre a mesa onde trabalha Marion Crane e de uma maneira que eu diria até bastante vulgar, flerta com ela, apresentando a bolota de $40 mil em cash, em dinheiro, diante da Marion Crane. Como ela é uma funcionária bastante exemplar, como o chefe ali, o dono da imobiliária, confia muito nela, a Marion Crane fica com o dinheiro, se trata de uma sexta-noite, para depositar na segunda pela manhã essa quantia, essa fábula, essa quantia exorbitante no banco. E o que acontece? A câmera de Alfred Hitchcock, quando flagra a Marion Crane no seu quarto, ali se trocando, ela vai do rosto de Marion Crane, que aparece como uma esfinge, ali cheio de especulações, para o dinheiro, para o pacote de dinheiro jogado sobre a cama. E aí a Marion Crane, ao invés de resguardar esse dinheiro, ela vai se escapulir, ela vai sair ali da cidade. Nós não sabemos muito bem para onde ela está indo, nós não sabemos, inclusive, se ela sabe para onde está indo, ela fica nervosa, mas o fato é que ela quer se apropriar, ela se apropria do dinheiro indevidamente, ela está cometendo aí um furto, ela está desviando uma quantia exorbitante da compra da propriedade ali pelo ricaço texano.
E é importante a gente pensar que talvez ela queira arcar com as dívidas do Samuel, para que ele não tenha mais o álibi de não poder, de protelar ali a possibilidade de se casar com ela e de mantê-la como amante, algo assim. Nós não sabemos. O fato é que a Marion Crane vai trocar os pés pelas mãos, uma vez que é uma novata no ramo da picaretagem, digamos assim. Ela vai separada por um policial que desconfia de uma moça como ela dormindo ali no carro no acostamento de uma estrada. Ela vai vender o carro porque acha que o policial a está perseguindo, vai comprar um carro mal pedindo ali as especificações, só que ela acaba parando e aí o destino de Marion Crane é selado, ela acaba parando no motel Bates, que fica num desvio da estrada. Esse motel é ermo, a estrada havia sido desviada para outro local, então o motel ali de Norman Bates já não é tão visitado. E esse motel que fica em primeiro plano da cena, ele é secundado por uma casa enorme, no estilo daqueles grandes sobrados norte-americanos da Nova Inglaterra, digamos assim. Quem está acostumado a ler os contos do formidável Edgar Allan Poe vai se lembrar, por exemplo, do conto A Queda da Casa de Usher. A gente como que tem a impressão de que ali se trata da casa de Usher, uma casa ali sombria, apesar de altiva e muito bonita, lugubremente bonita. No primeiro plano ficam os quartos do motel. Num segundo plano, fica a casa onde Norman Bates mora, secundado por sua mãe. Vejam a simbologia. Em primeiro lugar, Marion Crane trabalha numa imobiliária. Em segundo lugar, aparece ali no desvio da sua vida, que se viu desviada pelo roubo do dinheiro, ela vai parar num quarto de motel, que se não é composto pelas moradias que uma imobiliária vende, é composto pelo trânsito, pela ocasião furtiva, pelo desejo sexual, pelos casos ali alheios e adúlteros, um dos quais inclusive a Marion Crane faz parte. E dando as costas para o motel, como que espreitando o que acontece nos quartos do motel, fica a casa da mãe. Vocês estão percebendo as características simbólico-incestuosas com as quais Alfred Hitchcock vai trabalhar no seu filme? E é importante frisar o seguinte: Norman Bates, esse nome da personagem que é o proprietário do motel, também não é alheio e indiferente, casual. Primeiro a gente tem a Norma dentro de Norman. E a gente vai perceber que o que menos Norman tem é a Norma, porque ele é a personagem que incorpora de maneira efetiva a psicose, a tensão, o desvio do psiquismo. Ele é engolfado por um profundo complexo de Édipo e sempre que quer se aproximar de uma mulher, e ele prontamente sente um desejo arrebatador pela Marion Crane, o seu lado culposo, a dimensão de que ele não pode se desvencilhar das garras da viúva negra que é sua mãe que ele próprio matou, como nós vamos falar aqui ao fim e ao cabo. Essa dimensão faz com que ele tenha, uma vez desejado uma mulher, tenha que matá-la para não incorrer em traição para com a sua mãe. Essa é a trama psíquica, essa é a dimensão mais tensa, essa é a questão ali freudiana, psicanalítica que engolfa, que enreda Norman Bates. Mas além do seu sobrenome, que é infracionário, que é ironicamente a Norman, ele tem um sobrenome Bates, que por eufonia lembra o substantivo em inglês bait, que quer dizer isca, quer dizer como que fisgar algo, um anzol. E por que isso é importante? Porque Norman Bates, ele convida, logo que Marion Crane chega, ele começa a conversar com ela, ele a convida para jantar, tá caindo uma chuva torrencial, então ela não vai ter tempo para ir para a estrada, para ir para uma lanchonete buscar algo para comer. Ele a convida para jantar e quando volta para casa para preparar os quitutes ali, a gente ouve, nós que estamos aqui em primeiro plano, na tela, junto com a Marion Crane, nós ouvimos uma voz grave de mãe, uma voz que até tem uma impostura, uma impostação masculina, dizendo que o Norman Bates é um safado, que ele não tem vergonha na cara, que ele está flertando com jovens, que a própria Marion Crane, que a mãe não conhecia, é uma desaforada e que ele não pode fazer isso e assim por diante. Norman Bates volta todo pesaroso para dizer que não poderia jantar no quarto de Marion Crane
e a convida ali para jantar, para comer o lanche com leite. Olha a simbologia, leite com pão. Esse leite, essa figura que mimetiza ali o sêmen, vai ser bebido tanto pelo Norman quanto pela Marion, e eles têm uma conversa ali que parece uma conversa banal e superficial, mas Alfred Hitchcock, como um mestre da narrativa, consegue fazer que, por sob as palavras aleatórias, cada um desvele, não para o outro, mas para si mesmo, o seu conflito. A Norman Bates está falando sobre a sua tensão com a mãe, e Marion Crane, subliminarmente, está falando sobre a burrada, a picaretagem que fez no desvio do dinheiro. É importante frisar que Alfred Hitchcock coloca pássaros empalhados na parede, tanto apontando para o dilema da taxidermia, para o dilema do empalhamento, e Norman Bates, como a gente vai ver, empalhou a própria mãe, como para um outro filme seu, um clássico do cinema chamado Os Pássaros. Então é interessante que a obra de Hitchcock muitas vezes pode ser vista sistemicamente, com um diálogo intertextual dentro das suas próprias narrativas. E não são poucos os filmes em que o próprio diretor Hitchcock aparece, como acontece também nos filmes de Woody Allen, e não poucos cineastas. Muito bem. Quando Marion Crane diz que não pode continuar conversando com Norman Bates, ele volta ali para casa e aí vai acontecer essa cena emblemática com a trilha sonora formidável que vai ser eternizada por Hitchcock. Ela vai tomar um banho, ela vai entrar na banheira. Essa cena aí sofreu várias censuras à época de lançamento do filme. Aqueles Estados Unidos puritano. Não se mostra propriamente o corpo da Marion Crane, mas o deleite que ela sente. Mostra o rosto em deleite no contato com a água. E aí, subitamente, o plástico que separa a banheira do restante do banheiro é aberto, e uma figura ali de peruca, com uma faca longilínea, uma faca solâmina, uma faca falo, penetra o corpo da Marion Crane, rasga o corpo da Marion Crane, estoca o corpo da Marion Crane, o corpo nu, e ela morre. Essa é a cena fundamental. Nós temos a impressão de que é a mãe de Norman Bates, que havia ficado exasperada, que a matou. E o que vai acontecer? Bom, as suspeitas, as pessoas já estão procurando Marion Crane por causa do desvio do dinheiro. E aí, a irmã de Marion Crane, que é muito parecida com ela, também uma moça muito bonita, vai procurar o Samuel, achando que a Marion Crane havia roubado o dinheiro para ficar justamente com o Samuel. E o Samuel, muito preocupado, então, vai começar a tentar averiguar para onde ela teria ido. É importante frisar, gente, que a Marion Crane chega a fazer ali uma ligação dizendo que ia voltar para a cidade de onde tinha saído. Ela havia desistido do roubo e ia restituir o dinheiro. Não houve tempo, porque no meio do caminho houve o desejo castrado de Norman Bates. E aí, gente? Aí que um detetive particular, o Arbogast, vai investigar a situação. Ele acaba chegando ao mesmo motel aonde foi parar, né, até onde foi parar Marion Crane, faz perguntas, suspeita que Norman Bates estaria escondendo Marion Crane na casa, ali no casarão, no sobrado que dá para as costas ali do motel, vai entrar na casa e a mãe de Norman Bates, ou o Norman Bates travestido de mãe, essa é a questão muito fundamental, vai matar também o detetive Arbogast. E aqui é importante dizer o destino que as vítimas de Norman Bates têm. Existe um pântano em frente ao motel e Norman Bates coloca suas vítimas nos porta-malas dos carros, de seus respectivos carros, e faz com que os carros sejam engolfados, engolidos, com que eles sejam invaginados, olha o termo que eu estou usando, invaginados pelo pântano. Tem uma questão simbológica, e a obra de Hitchcock, e sobretudo Psicose, é bastante simbólica. Por quê? O pântano é algo que absorve. Se nós pensarmos, por exemplo, na tradicional questão de que a vagina recebe o pênis, existe ali, num pântano lodoso, lubrificado, umedecido, numa questão ali lodosa, uma absorção
do carro, que tem ali uma posição como se mimetizasse a questão da penetração pelo pênis. E é importante dizer o seguinte, Crane, o sobrenome de Marian, olha que coisa interessante, Marian tem na sua raiz Mary, a Maria, que é a mãe de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo o sobrenome de Marian, Crane, quer dizer guindaste, quer dizer algo que puxa. Como é que ao fim e ao cabo, quando se descobrem os crimes de Norman Bates, os carros vão ser retirados? Como guindastes. E ali a corrente do guindaste mimetiza mais uma vez o caráter longilíneo do falo. Toda essa trama é transpassada por simbologia, de maneira que existem várias chaves interpretativas, chaves hermenêuticas, para a gente abrir o labirinto da psicose de Norman Bates. E aí é o seguinte, depois que Arbogast é assassinado, chega a vez de Samuel e a irmã de Marian Crane irem até o motel onde teria ficado, onde ficou, né, Marian Crane. Antes eles passam para conversar com o xerife da cidade e ficam sabendo que não há mãe de Norman Bates coisa nenhuma, que ela estava enterrada no cemitério. Olhem que coisa. E na verdade ela havia morrido, né, do lado do seu amante, do lado daquele, o pai de Norman havia falecido, a mãe havia encontrado um novo namorado e ela teria se envenenado ali o seu amante. Essa é a versão que a cidade compra, porque na verdade o que acontece é que Norman Bates, ali, casado psíquica e figurativamente com sua mãe, num Édipo clássico, a gente pode utilizar essa categoria freudiana para falar do amor do filho pela mãe, do amor incestuoso do filho pela mãe, que, não podendo se consumar, pode muitas vezes ter uma reverberação de castração da sexualidade do filho, como acontece no caso de Norman Bates, com a impossibilidade. Se ele tem a impossibilidade de penetrar com o falo, a penetração para ele vai se dar com a faca. E aí ele penetra e ao mesmo tempo impossibilita a continuidade da sua atração pela mulher ao matar aquela que ele deseja para não trair a sua mãe. Vejam que trama encarniçada dentro do psiquismo de Norman Bates. E aí é interessante que Samuel e a irmã de Marian Crane vão até o motel, vão até o Bates Motel, conversam com Norman Bates, tem toda uma trama ali, e a questão é que quase a irmã da Marian Crane é assassinada pelo Norman Bates, porque ela consegue entrar na casa, enquanto ali o Samuel fica enrolando o Norman Bates, ela entra na casa e ela acaba descobrindo que a velha mãe não estava no cemitério. O corpo dela havia sido empalhado, ela estava como uma caveira, ela usava peruca, ela usava o vestido que o próprio Norman Bates havia usado. Ele havia se travestido para matar a Marian Crane na banheira e também para matar o Arbogast. Só não é assassinada, só não é penetrada com a faca porque Samuel providencialmente para o braço de Norman Bates. E aí ele é preso. Vejam, é uma questão muito interessante. Porque nós, espectadores e espectadoras de Psicose, tomados ali pelo caráter lúgubre, pela tensão, pela radical alteridade patológica de Norman Bates, ficamos especulando o que é que está acontecendo, por que ele faz isso. Vejam, é importante dizer que, assim como a Marian Crane é a cara da irmã, o Samuel, que é ali o protagonista, o galã do filme, se parece com Norman Bates. Alfred Hitchcock não faz isso à toa. Ele faz essas duplificações de personagens para que nós entremos numa casa de espelhos, num labirinto do psiquismo, como se tudo fosse um sonho ou um pesadelo dentro da cabeça de Norman Bates. A questão é que se o filme terminasse assim, com Norman Bates preso e aí se tentando averiguar o que aconteceu, nós teríamos as várias possibilidades hermenêutico-interpretativas para chegarmos ao coração da patologia, ao coração da psicose. Acontece que um psiquiatra que está ali na chefatura de polícia, que está na delegacia, vamos usar o termo brasileiro,
aparece ao fim e ao cabo e desvela e desata todos os nós que Alfred Hitchcock, a meu ver, deveria ter deixado feitos para que nós abríssemos e tentássemos interpretar. E aí valeria para a Psicose um rematado aforismo do mestre irlandês Oscar Wilde: quando os críticos discordam entre si, o artista concorda consigo mesmo. Mas Alfred Hitchcock, quiçá receoso de que a psicose ali fosse tida como algo recorrente, escorreito para o cidadão e para a cidadã estadunidenses da sua plateia, e vale frisar que o Psicose é um sucesso de bilheteria estrondoso nos Estados Unidos em comparação com o seu orçamento, o psiquiatra, a personagem do psiquiatra que aparece ali ao fim do filme, desvela a tensão. E isso é uma coisa que eu diria a vocês bastante frustrante, porque obras de arte muito bem sucedidas, muitas vezes são aquelas que dizem muito com menos. Se vocês assistirem a resenha que eu fiz do conto formidável de João Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, vocês vão ver que as minhas chaves de leitura foram nesse sentido. O conto diz muita coisa, mas subtrai muito do que poderia ter dito, deixando isso nas entrelinhas, trazendo isso de maneira exópica, de maneira subliminar, para que nós possamos chegar a uma polissemia para o conto. Bom, o psiquiatra vai desvelar que existe uma dualidade, que existe uma tensão, que Norman Bates, sendo um, são dois. Por quê? Ele é rachado pela sua mãe. A culpa, primeiro a atração incestuosa e proibida pela mãe, é encarniçada pelo fato de ele ter matado a mãe e o seu amante, como se o amante fosse um competidor do Norman pelo amor da mãe. E aí, nesse sentido, o que acontece é que a atração se mescla à culpa, o crime se mescla com o castigo. Deus e o diabo estão em luta e o campo de batalha é o coração de Norman Bates. E aí, nessa tensão, é como se a metade mãe de Norman Bates, a metade culpa, se emancipasse e a mãe neurótica, obviamente não a mãe física, mas a figuração da mãe, que é a figuração, a encarnação mesma da culpa em Norman Bates, tomasse de tal maneira o psiquismo de Norman que ele já não cometia os crimes. Ele poderia até ser tido num julgamento como inimputável, como não passível de ser atribuída a ação penal para ele, uma vez que poderia ser inimputável, porque a personalidade da mãe o tomava. E o tomava a ponto dele se travestir, dele usar as roupas da mãe para poder cometer o assassinato. Essa é a essência de Psicose, com as suas várias simbologias, com as suas insinuações sexuais castradas. Para um país como os Estados Unidos, em meados da década de 60, com amplo puritanismo, com um cerceamento ali da dimensão de sexualidade, essa psicose está radicalmente atrelada à castração, a um desejo contido, à impossibilidade de ejacular, e essa ejaculação, quando castrada, vira a ejaculação não do sêmen, mas do sangue. Essas são as várias dimensões desse grande clássico do cinema, Psicose, de 1960, obra-prima do cineasta inglês Alfred Hitchcock. Se vocês, então, eu fico por aqui com a resenha, e se vocês gostaram de mais essa discussão aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo pelas demais redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e seja sempre bem-vindo e bem-vinda às resenhas de filmes do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!